A dúvida do Otávio é: uma sociedade limitada unipessoal é uma pessoa jurídica como um PJ em si, ou ele depende da equiparação à pessoa jurídica como um empresário individual? Vamos falar sobre isso. Essa dúvida, ela não é nova. Essa dúvida, ela já existia na época da Eireli. O que acontecia? Você tinha o empresário individual e você tinha a empresa individual de responsabilidade limitada. O que era a Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada? Era uma PJ, de fato PJ, que tinha um único titular e que tinha responsabilidade limitada, beleza? Naquela época, não existia limitado unipessoal. Beleza? Naquela época se questionou o seguinte: olha, um médico, né? Que, o médico tradicionalmente ele tem uma pessoalidade muito grande no exercício da sua atividade. É bem difícil você ver um médico que tem uma clínica que o atendimento não seja ele próprio. Só depois, quando vai estruturando, passa a ter um corpo médico, etc. E ele vira mais empresário do que qualquer outra coisa, né? Mas, regra geral, na grande maioria dos casos, a atividade médica é exercida pelo próprio médico, que se pejotiza por uma questão de carga tributária, etc., de segregação de risco. Muito bem, então a pessoa perguntou para a Receita Federal e há solução de consulta, inclusive, sobre isso. Assim, olha, o empresário individual médico e Eireli médico é a mesma coisa? Qual que é o entendimento da Receita Federal? Olha, o empresário individual, ele não é uma pessoa jurídica de fato. Tanto é que ele não é listado, o empresário individual não é listado como as pessoas jurídicas de direito privado no Código Civil. O empresário individual basicamente é uma pessoa física que adota um nome de guerra, que é a tal da firma social, e cria um CNPJ, e aí a legislação o equipara a uma pessoa, ou seja, é como se fosse uma pessoa jurídica. Ele não é de fato uma pessoa jurídica, mas é como se ele fosse uma pessoa jurídica para fins de recolhimento de tributos. É isso. É por isso que a gente chama de uma ficção, ou seja, uma fantasia do direito tributário. Não existe de verdade uma pessoa jurídica ali. O que existe é uma pessoa física que faz um procedimento para que, para fins tributários, a gente trate como uma pessoa jurídica. Beleza? Mas não é de fato uma pessoa jurídica. Isso faz toda a diferença na nossa conversa. E aí a Receita Federal deixou isso muito claro. A Eireli é uma pessoa jurídica de fato e de direito. Ou seja, existe aquela pessoa jurídica. Ela é caracterizada como uma pessoa jurídica no Código Civil e ela é, portanto, uma coisa separada da pessoa física por si só. Ela não depende de uma equiparação. É aí que está a grande diferença. E é aí que muito contador sofre porque não entende o mínimo do mínimo do mínimo de societário. A gente tem que entender desse negócio. No empresário individual, eu tenho uma pessoa física que ela faz uma coisa para buscar uma equiparação à pessoa jurídica. Ela não chega a ser uma pessoa jurídica. Ela busca uma equiparação para fins de pagamento de impostos. E aí que entra o regulamento do imposto de renda, né, o decreto 9.580 de 2018, lá no artigo 62, trazendo, olha, as pessoas físicas, elas não se equiparam à pessoa jurídica em determinadas situações. Elas não alcançam essa equiparação em determinadas situações. E aí traz lá uma série de coisas. Agora, outra coisa diferente é quando eu olho a pessoa jurídica, de fato e direito pessoa jurídica, como a Eireli, ela é pessoa jurídica, ponto. Mas é uma empresa com uma pessoa só. Mas são coisas diferentes. Assim como existe a sociedade simples pura. Sociedade simples pura são pessoas reunidas para fazer uma coisa. A SA são pessoas reunidas para fazer uma coisa. É a mesma coisa uma sociedade simples pura e uma SA? Não, não é. Por quê? Porque estão sob um regramento diferente, um ato constitutivo diferente, com características diferentes. Ponto. Então, assim, o chefe do Otávio tá precisando lembrar dessas questões de base de societário para refletir no tributário. Quando eu tenho uma pessoa jurídica de fato, que é uma Eireli, então a Receita Federal fala, não há o que se falar em analisar equiparação. E a pessoa jurídica já é uma pessoa jurídica. Ponto. O que a solução de consulta não falou na época, e aí valeria a gente complementar aqui, é o seguinte: o empresário individual, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um registro para buscar, para galgar, para desejar uma equiparação, para ser tratado como se fosse uma pessoa jurídica, que ele não é. Agora, uma pessoa jurídica, ela nasce com a segregação dela por ser de responsabilidade limitada. Ponto. Ela não precisa
provar para ninguém que ela é uma pessoa jurídica. Ela é de fato uma pessoa jurídica. O que ela pode passar posterior a isso, ou seja, é o direito adquirido dela. Ela é uma pessoa jurídica. E ela é uma pessoa jurídica de direito privado de responsabilidade limitada. Ponto. Ela é isso. Agora, posterior a isso, se houver elementos que justifiquem, pode-se ensejar, pode-se buscar a desconsideração da personalidade jurídica. São institutos completamente diferentes, são coisas completamente diferentes. A equiparação é uma coisa que a legislação tributária admite tratar como se fosse uma pessoa jurídica, mas não é uma pessoa jurídica. Outra coisa é, existe uma pessoa jurídica de fato e de direito, ela tem responsabilidade limitada, mas... Vamos dar um exemplo. Existe reiteradas confusões de patrimônio. Pessoa física pagando coisa da jurídica, jurídica pagando coisa da física. Aí, por exemplo, né, vem a Receita Federal, né, numa ação, vai lá pro juiz e fala, ô seu juiz, o cara tá misturando aqui direto. Não dá pra saber o que é física e o que é jurídica, porque ele toda hora a física paga coisa da jurídica, a jurídica paga coisa da física. Aí o juiz fala, realmente, para esse caso específico, para esse momento específico da empresa, a gente vai tratar a física e a jurídica como uma coisa só, porque ficou caracterizada essa confusão patrimonial, portanto, é passível de desconsideração da personalidade jurídica. Percebe como são coisas completamente diferentes? Não é a mesma coisa. Caio, mas a Eireli era uma coisa, a limitada unipessoal é outra. É? Por quê? A Eireli nada mais era do que uma pessoa jurídica que usava todas as regras de limitada, que tinha responsabilidade limitada e que tinha um único titular. Ora, a limitada unipessoal, o que é? É uma limitada, artigo 1052 do Código Civil, mesmas regras que a Eireli tinha que usar a partir do artigo 980A, que hoje em dia já foi revogado, só que teve a previsão, né, dizendo lá, olha, a limitada, ela pode ser de uma pessoa só. Ou seja, é uma pessoa jurídica caracterizada no Código Civil, descrita como pessoa jurídica de direito privado no Código Civil, que tem responsabilidade limitada, mas que tem um sócio só. É a mesma coisa, né? Basicamente, o que eles fizeram foi assim, olha, vamos acabar com essa palhaçada, com essa mentira institucionalizada de integralização no ato de 100 salários mínimos? Vamos acabar. Como é que a gente acaba com isso? Acaba com a Eireli, que, pra quê? E limitada agora pode ter um sócio só. É a mesma coisa. Então, por isso eu me valho dessa solução de consulta que falava, né, da distinção de um empresário individual para uma Eireli, para que a gente enxergue assim, isso já não é novidade, né? Então, assim, se o chefe do Otávio ainda tá com esse tipo de questão, tá faltando se atualizar. Mas Caio, é porque tem o risco de desconsiderar a personalidade jurídica. Beleza, tem risco, claro que tem, como qualquer limitada tem. A gente não pode falar que uma limitada precise demonstrar que ela se equipara à pessoa jurídica. Não existe isso. Uma pessoa precisa mostrar que ela se equipara a uma pessoa? Não, ela já é uma pessoa. Entende? É esse que é o lance.